Fica atenta à mensagem de hoje, no versículo 16 do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra de Deus: e aconteceu que, indo nós à oração, quem está a falar é o apóstolo Paulo, junto com outro ministro de Deus que chama-se Silas. Amém? Então vai dizer: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Amém? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Diga: espírito de adivinhação. Diga: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus que é Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aleluia. Diga: que autoridade é essa? Que aos espíritos ordenamos que tem que sair e sai. Amém? E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nós não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Amém? E nos expõe costume que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. Os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitar-nos com vara. Havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando-os o carcereiro guardar-se com segurança. Amém? A primeira parte eu quero ministrar-lhes o seguinte: apóstolo Paulo e Silas eram homens que estavam em viagens missionárias. E quando o lugar onde eles colocavam seus pés, eles anunciavam a Cristo e este crucificado. Amém? A mensagem de Paulo era falar sobre a morte, a ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição, porque daria o testemunho de que o Messias, que um dia estava entre nós, morreu. Mas não somente morreu, ele já não jaz naquele sepulcro, mas ele está vivo, ele ressuscitou. Certo dia, o apóstolo Paulo, fazendo esta viagem, entrou numa das cidades chamada Macedônia, aleluia, na área de Filipe, onde ele foi pregar junto com o jovem Silas. Só que eles não sabiam que aquela zona era dominada por uma cultura romana. E no versículo 16 diz que Paulo, assim que começou a anunciar a Cristo, veio sobre elas uma jovem, e que a jovem também ela era uma espécie de dividendo, ou seja, profetiza. E a jovem tinha um espírito que o Paulo classifica como um espírito de adivinhação. E essa irmã, ou esta jovem, ela conseguia localizar exatamente as pessoas. Ela tinha os olhos profundos e olhava para si, sabia quem tu és. Ela tinha um espírito que estava por trás dela, que conseguia ver além do natural, ou seja, um espírito que parecia o Espírito de Deus, mas não era o Espírito de Deus. E ela olhava para o apóstolo Paulo e o Silas e proclamava, em outra palavra, anunciava ao público, estava a expor quem era o apóstolo Paulo e quem era o apóstolo Silas. Na verdade, o apóstolo Paulo e Silas, eles estavam aí como agentes secretos do reino de Deus. Eles estavam aí para pregar a palavra de maneira que as pessoas não se apercebessem quem eram aqueles homens que estavam a perturbar aquela cidade da Macedônia e de Filipe. Na verdade, o apóstolo Paulo estava escondido, ou seja, o Paulo e Silas não estavam preocupados em fama. Eles não queriam que as pessoas o reconhecessem e se apercebessem que eram os servos do Deus Altíssimo. Eles estavam aí para fazer apenas a obra, como simples cidadão romano e como simples cidadão do reino. Mas infelizmente Satanás, havendo percebido que havia um grande plano de Deus para conquistar aquela nação, ela usou uma mulher com um espírito de engano
para confundir a mente das pessoas, para que as pessoas pudessem tirar a atenção daquilo que o apóstolo Paulo estava a ministrar, para prestar atenção na mulher que estava a revelar o que o Paulo não estava a revelar. Aleluia. O que quer dizer que o diabo sempre vai colocar, quando o homem de Deus está a ministrar a palavra de Deus, pode levantar alguém para confundir o povo de Deus com um espírito que aparenta ser de Deus, mas não é de Deus. Aquela jovem estava a adivinhar e o apóstolo Paulo não estava a profetizar. Enquanto uma jovem profetizava aparentemente, o apóstolo Paulo pregava e anunciava, expunha sobre quem é Cristo. E as pessoas estavam acostumadas a receber revelação. Uma jovem adivinhava, mas o apóstolo Paulo pregava. O que aquela mulher estava a fazer é tentar confundir a mente do povo, para o povo tirar o foco de Paulo e olhar para a mulher que profetiza. Eu quero dizer que muitas das vezes nós estamos a entrar na igreja, ou nós vamos nos deparar com certas situações. Você vai ver que muito é mais fácil as pessoas prestar atenção quando alguém está te dando uma profecia, ou está te trazendo uma revelação, que alguém que está te falando de Jesus Cristo e este crucificado e que ressuscitou no terceiro dia. As pessoas prestam mais atenção quando alguém está te dizendo que eu estou a ver a tua vida acontecer aquilo e acolá. Então é o que aconteceu com esta jovem. Esta jovem foi introduzida naquele ambiente do apóstolo Paulo para distrair o povo de não prestar atenção na palavra que o Paulo pregava, para olhar na profecia que aquela mulher estava a falar. Na verdade, aparentemente a mulher estava falando bem do Paulo, mas por trás havia uma intenção, era distrair o povo, tirar o foco da palavra da cruz, para que o povo se apegasse na profecia, no espírito do engano. Apóstolo Paulo, que tinha o discernimento de Deus, observou aquele cenário. Durante muitos dias a palavra de Deus diz que esta mulher estava a anunciar ao povo quem era aqueles homens, e ela dizia: eis aqui os servos do Deus Altíssimo, eis aqui os filhos de Deus. Ele estava a fazer uma promoção, estava a fazer uma propaganda, mas o apóstolo Paulo sabia que ele foi ali para fazer com que Cristo cresça e ele diminua. Em outras palavras, o apóstolo Paulo não estava preocupado em que ele fosse grande, porque a palavra Paulo significa pequeno, enquanto a palavra Saul, quando ele não tinha sido convertido, ficou grande. Ele entendeu que o espinho que Deus me colocou é porque ele tinha que aprender a descer e centralizar e colocar Cristo no centro de todas as coisas. Onde ele morre e Cristo vive. Por esta razão é que ele vai falar no livro de Gálatas, porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele morreu por causa do evangelho da cruz, mas o diabo levantou aquela mulher para tentar envelhecer o ego do apóstolo Paulo. Porque vou lhe dizer algo: se alguém agora olhar para ti, tu dizer eu estou vendo uma grande mulher de Deus, o teu coração vai se envelhecer, vai falar de fato eu sou uma mulher de Deus, e vai tirar a atenção da mensagem da palavra, e vai começar a olhar para si mesmo. Aquela adivinhadora, aquela feiticeira, queria fazer com que o Paulo fosse desviado, em vez de dar a glória a Deus, de pregar a palavra, ele pudesse se padecer. O apóstolo Paulo, revestido do poder do Espírito Santo, ele olhou para o rei, ele disse: espírito imundo, sai dela agora. Aleluia. Amém. Porque aquela adivinhação era o espírito do inferno. Mas pastor, por que o apóstolo Paulo calou aquela mulher que profetizava coisas boas para ele? Porque Deus não está preocupado em te profetizar coisas boas. Deus está preocupado em que obedeça a sua mensagem. Deus não está preocupado em anunciar os seus milagres. Deus está preocupado que você anda na sua vontade. Deus não está preocupado em saber quem é o pastor Marquinha, quem é a profetisa, quem é o... Não, Deus está preocupado que você conheça o seu filho. Apenas o filho dele, mais ninguém. É que nós devemos reconhecer e dizer: este é o filho de Deus, este é o filho amado. Mateus capítulo 17. Depois de Jesus estar no monte da transfiguração, estava João, Tiago e Pedro, e estava Jesus. A Bíblia diz que apareceu uma figura, que apareceu duas figuras. Apareceu Elias de um lado e apareceu Moisés do outro lado. Jesus estava no meio e Jesus foi transfigurado naquele monte. Vendo o apóstolo Pedro aquela situação, ele disse: mestre, bom seria que fizéssemos aqui 3 tendas e que nós não saíssemos mais do monte, porque a experiência que eu estou a viver é uma experiência
experiência sobrenatural. Eu não quero mais sair do monte. Eu disse para Jesus: vamos fazer 3 tendas, uma para Elias, outra para Moisés e a outra para Jesus, e assim podemos juntos habitar para sempre no monte. Eles não sabiam que Jesus ainda não cumpriu a vontade dele, ainda não chegou a hora de Jesus em se transfigurar, em fazer com que nós pudéssemos também ser parecidos com ele. Mas o apóstolo Paulo já tinha a brecha de fazer que Jesus estivesse ali para sempre. Então, quando Pedro não esperava, ele ouviu dos céus uma voz que disse o seguinte: este é o meu filho amado, a ele ouvi e nele tenho prazer. Pastor, o que é que isso significa? Em outra palavra, Deus está dizendo: eu não preciso que você olhe para Elias, eu não quero que você olhe nem para Moisés. Elias representa aqueles que profetizam, Moisés representa alguém que tem muito poder. Nem o poder nem a profecia Deus não está interessado. Deus está interessado no seu filho amado. É o que estava acontecendo quando o apóstolo Paulo pregava. Ele pregava Jesus Cristo, o filho amado de Deus, mas a profetisa falsa estava tentando desviar a atenção. Eu quero dizer na sua vida: para de dar atenção naquelas adivinhações, para de prestar muita atenção nas profecias da igreja, para de prestar atenção, para limita mesmo, não preste muita atenção às profecias. Aprenda a ouvir o filho amado, aprenda a conhecer Jesus Cristo, porque quem tem Jesus tem tudo na vida. Você, se tem Jesus, a profecia não é preciso, ela vai acontecer automaticamente. Ainda que ninguém te profetizar que vai ter carro, o carro vai chegar automaticamente, porque o próprio Jesus vai fazer o carro chegar. Ainda que não tiver no teu casamento, se tem Jesus com você na tua vida, o casamento vai acontecer. Não precisa profetiza, não precisa profecia. Eu não preciso da minha vida para me dizer que eu sou abençoado. Não preciso que o homem de Deus me chegue aqui a mim e me diga: você é homem de Deus. Eu sou o que eu sou em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que eu sou o que sou, e se eu sou o que a palavra de Deus disse, é porque eu sou o que ela disse. Não preciso de ninguém, apenas Cristo na minha vida, e eu tenho tudo. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Uma jovem estava adivinhando. Eis aqui o servo do Deus Altíssimo. Cuidado com os espíritos da adivinhação na igreja. E eles se acertam em cheio. Sabe por quê? Porque o espírito da adivinhação não é o espírito do Senhor, é o espírito que o diabo coloca para entreter o povo. Por isso é que existe um grande entretenimento no mundo da igreja, um espetáculo, chama-se um showman. As pessoas estão no show na igreja porque estão aí para localizar, estão a ver aqueles profetas, entre aspas, que estão a adivinhar a vida das pessoas. Aquela mulher tinha um espírito que conseguiu entender que o apóstolo Paulo era certo do Deus Altíssimo. A revelação dela estava certa, mas a intenção da revelação era errada. Aleluia. A revelação dela era correta, mas a intenção estava errada. Por quê? Porque ela não veio para glorificar Jesus Cristo, veio para colocar ela no centro e distrair o apóstolo Paulo e impedir que ele não pregasse mais a verdade de Jesus. Toda a igreja que se move na profecia constantemente, Jesus não é o centro. Amém. Aquele homem passa a ser idolatrado, passa a ser visto como Jesus da igreja. É verdade. Porque as pessoas dependem do que ele fala, as pessoas dependem do que ele revela. E é tão sério que as pessoas ficam tão mal quando não há profecia na igreja. Dizem que o culto não correu porque não houve profecia. Ficam tão dependentes, é como uma droga que torna refém cada alma que aprenda, que depende da revelação ou daquele profeta na igreja. Mas quando nós aprendemos a colocar Jesus, como o apóstolo Paulo, que colocou Jesus no centro de todas as coisas, você vai perceber que vai experimentar coisas superiores, além de umas simples profecias. Porque a Bíblia diz no livro de Coríntios, capítulo 1, versículo 9: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os olhos não percebeu, são o que o Deus Pai tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Jesus, vai experimentar coisas grandes. Você ama o Senhor, vai experimentar coisas que nem profeta nem apóstolo experimentaram. Coloca Jesus no centro da tua vida. Esqueça profeta, esqueça apóstolo, esqueça pastor. Só Jesus na minha vida, ele é suficiente. A sua cruz é suficiente. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E por essa causa, aquela mulher foi repreendida severamente pelo apóstolo. Nós vamos repreender esse espírito da adivinhação. Amém. Aleluia. Amém. Aquela mulher foi repreendida severamente pelo apóstolo Paulo.
Versículo 17 diz assim: Estes, seguindo a Paulo, a nós clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus Altíssimo. Como é bom que alguém te dá uma revelação, mas a intenção às vezes não é boa, é te distrair. As pessoas tornaram-se viciadas em profecia, ficou uma droga. As pessoas não sabem que estão sob um efeito temporal. E isto fez por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida. Olha, qual era a missão, a função daquela estudo de direção? Era fazer lucrar as pessoas. Porque aquela mulher, ela cobrava por cada revelação que dava. Então a prática dos profetas cobrar para dar revelação não é de agora. É antigo, já no tempo do apóstolo Paulo. Havia pessoas que para te dar profecia tinham que te pedir dinheiro. Porque ele diz que quando o Paulo expulsou aquele espírito naquela mulher, a mulher já não estava a ver mais nada. A mulher olhava para ti e ela só via tudo branco. Porque aquele espírito imundo é que estava revelado na vida daquela mulher, daquela jovem mulher. Amém? Amém. E dava muito lucro aos seus senhores. E aqueles senhores, vindo isso, que a mamada acabou, que o lucro terminou, eles disseram: esse homem estragou o nosso negócio. Eu vou dizer uma coisa: onde a palavra chega, os falsos profetas vão perder emprego. Amém. Quando a verdadeira palavra começar a se manifestar nas igrejas, nos púlpitos, os falsos profetas vão perder os lucros. Amém. Quando os homens de Deus se levantarem de verdade a pregar a Jesus Cristo, as falsas profecias vão terminar. Vai haver profecia dos céus que traz transformação e traz mudança na vida da pessoa. O Senhor, quando levantar os seus jovens, vão falar por intermédio do seu Espírito: assim diz o Senhor, arrependa-se porque o reino de Deus está próxima. Porque a verdadeira profecia traz mudança na vida da pessoa. É verdade. Amém. E a profecia vem através da palavra de Deus. Amém. É o que o apóstolo Paulo combateu naquela mulher. Aquela mulher representa o movimento dos falsos profetas. E o apóstolo Paulo representa o homem que tinha a missão de combater. Em outra palavra, aquela mulher do falso profeta representa uma apostasia da era que o apóstolo Paulo pregava. O apóstolo Paulo e o Silas representam o testemunho de Deus, de que Deus só precisa de duas pessoas para mudar uma nação. Amém. O apóstolo Paulo e Silas mudaram a nação. Amém. Mas tinha uma jovem que aquela jovem arrastava a multidão. Diziam que era muita gente que ia atrás daquela jovem porque ela profetizava muito. Se o apóstolo Paulo não tivesse o discernimento, ele cairia também na vaidade da revelação que aquela mulher lhe daria. Aleluia. Amém. Oh my God. Vamos terminar, vamos seguir com o pastor. E apresentando, versículo 20, e apresentando-os ao magistrado, disseram estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber, nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles. E a multidão se levantou unida contra quem? O apóstolo Paulo e quem? Silas. Porque a multidão queria a revelação, a falsa revelação. A multidão queria aquela mulher. O apóstolo Paulo estragou o negócio daquele povo. Aquele povo queria a mulher que lhes dava quê? Revelação. Como o apóstolo Paulo repreendeu o espírito de engano, as pessoas ficaram irritadas e foram contra o apóstolo Paulo, ao ponto de caluniar, mentir, para levar o apóstolo Paulo e Silas para a prisão. Aleluia. Então sempre que você pregar a verdade, as pessoas vão em contra de ti. Elas vão te repudiar, porque o teu posicionamento não vai de acordo aos seus interesses. Aleluia. Porque a tua palavra pregada aqui é a verdade, vai confrontar a maioria dos seus pensamentos. Porque o que você prega vai fazer eles estremecer a base daquilo que é a sua ideologia. Amém. Mas a palavra de Deus não pode ser aprisionada. Ainda que o apóstolo Paulo se foram para a cadeia, lá na cadeia o apóstolo Paulo não parava de louvar e pregar a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Vamos chegar lá. Essas pessoas ficaram irritadíssimas, porque Paulo repreendeu a mulher que estava lucrando. Em outra palavra, Paulo acabou com a farsa dos falsos profetas. Deus tem que levantar aqui homens como o apóstolo Paulo. Amém.
para começar a confrontar esses falsos profetas. E Amém. dizer: sai espírito imundo, espírito da adivinhação. Hoje em dia nós mudamos de nome. Antigamente o apóstolo Paulo disse mesmo o espírito da adivinhação. Alguns hoje estão chamados de evidente, Media One, profeta maior, espírito superior. São espíritos que esse jovem carregava, espírito de engano. Em outra palavra, são espíritos de erro, que está levando a igreja num grande erro para levá-los todos ao inferno. Mas o apóstolo Paulo, olhando para a mulher, não deixou-se enganar por aquele espírito que estava usando aquela mulher. Eu sei que essa igreja não vai deixar se iludir pelos espíritos de engano, porque aqui tem palavra pregada, palavra viva. Nós pregamos a Jesus Cristo, que é suficiente para nossas vidas. Aleluia. Versículo 24, 23 diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e louvavam em nome de Jesus. Aleluia. Mesmo depois de apanhar 20 açoites, o apóstolo Paulo disse que levou 35 mais um açoite. Foram 36 chicotes dados para Silas e 36 chicotes dados para o Paulo. O apóstolo Paulo levaram surra, mas eles pensaram que iam parar o apóstolo Paulo. Não conseguiram, porque apenas deram surra na carne. A boca do apóstolo Paulo é bem grande, e do apóstolo Silas também é bem grande. Ninguém pode parar minha boca. Podem me aprisionar as mãos e os pés, mas a minha boca está livre para louvar a Deus. Podem me colocar na prisão, eu vou louvar a Deus em qualquer lugar. Podem me levar na cova, eu vou louvar a Deus. Podem tentar cavar buraco, você ainda não vai enterrar, vou louvar a Deus. Podem preparar armadilha para me colocar na prisão espiritual, aí também vou louvar a Deus. Em qualquer lugar onde tentar me prender, eu vou louvar a Deus. Eu vou adorar o Senhor. Em todo lugar dessa terra, eu vou louvar ao nome de Deus. Eu vou agradecer o nome de Jeová, o Altíssimo é o seu nome. Bendirei ao nome do Senhor por toda a terra. Bendirei todos os seres e criaturas. Louvai ao Senhor todo aquele que respira. O apóstolo Paulo louvava a Deus na cadeia, Silas louvava a Deus na prisão. Baba, chuca, rabaga, seca, eu quero dizer que essa igreja tem que louvar. Se eu fosse você, ia se colocar de pé para louvar a Deus, levantar as mãos para aprender a louvar o Senhor. Coloca-se de pé, vai louvar a Deus, vai agradecer ao Senhor. Louva o Senhor por tudo que Ele fez. Abaga, checa, não pare. Está pensando que vão parar o apóstolo Paulo na prisão? Se enganaram. Você não pode parar quem já morreu com Cristo, porque para mim o viver é lucro, morrer é ganho. Porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. O apóstolo Paulo estava morto, você não pode impor da prisão que já morreu. É verdade. O apóstolo Paulo não vinha prazer da terra, você não pode empreender quem já não sabe o que é terra. Então podem me colocar na prisão, a minha boca não está presa. Prenderam a mão do Paulo, prenderam os pés do Paulo, mas esqueceram de amarrar a boca do Paulo. Amém. Podem prender a minha boca, podem me apertar a noite do feiticeiro. Eu vou continuar a repreender e aclamar o nome de Deus. Amém. Podem fazer feitiço, podem caluniar a minha vida, podem tentar me destruir, mas amarrar os pés e as mãos. Enquanto a mão está presa, a boca está livre para adorar a Deus. Amém. O apóstolo Paulo, quando louvavam, os carcereiros ouviram, e a Bíblia diz que houve um tumulto na prisão. É uma espécie de tremor de terra. Aquele carcereiro não entendeu como é que os que estavam a cantar, aqueles que estavam presos, estavam mais alegres que aqueles que estavam livres. Aqueles que estavam na prisão eram mais felizes do que estavam na terra, estavam livres. Vocês podem pensar, tem pessoa que pensou que te prendeu, mas não vai entender por que você continua alegre. Tem pessoa que já foi no Papá que Toco, já foi na ilha dançar, vai pensar que tem feitiçou, mas tá quando te vê, tá vendo você alegre, tá vendo você continuar a dançar, vai dizer, mas eu já me destruí, mas por que ela continua a dançar? Ela te amarrou a mão, te amarrou o pé, eu já pedi a cabeça dela, mas o que está acontecendo? Ela esqueceu uma coisa, não prendeu a tua boca, e a minha
Senhor é a minha fortaleza. E quando eu tenho a boca, eu vou louvar a Deus. É uma arma poderosa. Todo aquele que louva, destrui fortaleza. Em nome de Jesus Cristo. Você tem que louvar mais o Senhor para confundir os teus inimigos. Amém. Confundir os teus inimigos. Eles disseram, meu Deus, nós nos amarramos, nos demos chicote, mas ainda estão a louvar. E começaram a que hora? À meia-noite. À meia-noite, Paulo e Silas, irmã Glória, começaram a cantar. Como é que pessoas que levam surra foram desanimadas, mas estavam cheias de alegria? Na verdade, os prisioneiros aí não eram nem Paulo nem Silas. O verdadeiro prisioneiro era o povo romano. Os carcereiros é que eram os grandes prisioneiros. Mas Paulo estava livre. Porque quem está em Cristo é livre. Porque a minha prisão em Cristo é a minha liberdade no mundo. Mas a minha liberdade no mundo é a minha prisão sem Cristo. Aleluia. Amém. Eu vou repetir. A minha prisão em Cristo é a minha liberdade para o mundo. Mas a minha liberdade no mundo é a minha prisão sem Cristo. Se não está escrito você é preso, podes ter liberdade, não é liberdade. Aleluia. Amém. Vamos terminar Atos. Hoje temos que acompanhar a palavra. Versículo 26. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto. Olha o que o louvor faz. Causa quê? Paulo e Silas estavam a louvar. O que é que causou na prisão? Terremoto. Quando você está a louvar, escuta uma coisa. Quando você está em casa, estás a sentir aquele medo, louva a Deus. Amém. No espírito vai haver um tremor de terra. O tremor de terra significa que a terra abriu e vai engolir os demônios que tentaram vir te aprisionar. Amém. Aquele tremor na prisão estremeceu aquela área em que os prisioneiros estavam e os carcereiros também. E eu tenho a convicção que os presos que ali estavam não eram só Paulo e Silas. Tinha outros presos que também ouviram Paulo cantar. E tenho a convicção que esses presos também se converteram por causa da adoração do apóstolo Paulo. E ele diz que de repente sobreveio um grande terremoto e os alicerces do cárcere se moveram. Meu Deus, sabe que de repente aqui veio um terremoto, os alicerces da casa se movem. Em outra palavra é que essa casa sai desse lugar e encosta ali na igreja do vizinho, e essa parte onde os irmãos estão move-se, encosta um pouco lá para frente. Geograficamente e cientificamente não tem explicação para isso. É um movimento das placas tectônicas. Aleluia. Mas espiritualmente é o mover de Deus para livrar o seu povo da prisão. Amém. Aleluia. É a mão de Deus que entrou na cadeia e ele mexeu apenas na terra. Ou seja, o dedo de Deus mexeu um pouco na terra e criou um terremoto. Amém? Diz assim, de repente, que os alicerces se moveram. Logo se abriram que as portas e foram soltas as prisões de todos. Foram soltas as prisões de quem? Todos. Tinha muitos prisioneiros. Por causa do Paulo e Silas, quantos foram presos? Quantos foram livres? A tua adoração vai libertar o vizinho do lado. Amém. A tua adoração na madrugada vai fazer com que a vizinha que tem a morte no seu filho seja livre. Amém. A igreja nesse lugar está da cobertura do bem que fica inteiro. Enquanto nós pregamos, oramos, tem pessoas agora que estão sendo libertas das prisões de Satanás. Enquanto você levanta a mão para adorar a Deus, tem alguém na tua família que através da tua adoração está sendo liberto. Enquanto você adora a Deus, tem panela no meio da família que está sendo quebrado. Enquanto você louva a Deus, tem um vizinho de lado que está recebendo livramento. Tem um vizinho do outro lado que está recebendo livramento. Tem um vizinho na frente que está sendo escapado da morte. Tem um vizinho de lado que está sendo livrado do acidente. A tua adoração vai fazer a terra estremecer. Só quem é Paulo e Silas vai adorar verdadeiramente a Deus do céu. Paulo e Silas não se preocuparam com as cadeias que estavam na mão dele. Eles louvavam, adoravam, porque eles sabiam que ainda tinham que cumprir a palavra
os verdadeiros prisioneiros. E eles louvavam com grossa e louvavam o Espírito em verdade. Eu estou a falar que esta igreja, Deus vai levantar homens que não importa o lugar, não importa a hora, vão adorar a Deus para libertar os prisioneiros, vão adorar a Deus para libertar os cativos, vão adorar a Deus para libertar os acorrentados, assim como o apóstolo Paulo e Silas. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Todos os prisioneiros foram soltos das suas cadeias. Oh meu Deus. Que grande livramento. Quando você está adorando, tem alguém que está recebendo o livramento. Quando você está de joelho, tem alguém que está dormindo em paz. Amém. Quando você está na madrugada a buscar em oração, tem alguém que está a repousar tranquilamente. Mas não sabiam que Paulo e Silas estão dormindo. A liberdade de uns é o preço dos outros. Uns pagam o preço de não dormir, os outros poderem dormir. Aleluia. Amém. Vamos terminar. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Por causa da prisão do Paulo, muitos foram livres. O que quer dizer que aquela mulher foi usada por Satanás, mas Deus, movido pela circunstância, aproveitou fazer a sua vontade naquilo que era o plano do diabo. O diabo tem um plano para tentar te destruir, mas dentro do plano do diabo, Deus coloca um outro plano para curvar o plano do diabo. Amém. A intenção do diabo era que distrair Paulo, levando eles na cadeia, para dizer: vou acabar definitivamente com esses arroceiros. Esta é a palavra, como dizem os angolanos, porque eles estavam perturbando a cidade. Se fosse hoje o nosso governo, alguém que perturba a cidade, não se chamam de arroceiros. Esse jovem arroceiro, Paulo e Silas eram arroceiros, confusionistas, porque eles perturbavam a cidade de Macedônia, que pertencia a Roma. Aleluia. O diabo pensou que terminou Paulo e colocando na cadeia. Deus disse: no plano do diabo vou colocar o meu plano. Agora vou usá-los para eles libertarem os que estão cativos. Eles pensam que já tem tudo planificado para o fim do ano. Eles disseram: não, esse ano mesmo não vai passar. Novembro está terminando, mas dezembro não passa. O diabo já planejou algo para si na tua vida. Disse: ela mesmo já vinha, dezembro não passa, janeiro o próximo ano não vai chegar. Deus olhou, viu a minha filha durante esse. No plano do diabo tem outro plano. Amém. Enquanto o diabo está dizendo: você não passa, Deus está dizendo: eu vou te fazer você curvar e passar. Amém. Eu vou fazer você curvar e contornar o plano do diabo, e você vai chegar até o próximo ano. Eles pensaram que te prenderam na moiombola. Não sabem que a própria moiombola, quando você entrar lá, você vai quebrar aquilo. Você não pode prender quem carrega a graça de Deus. Vai trazer terremoto. Você se meter um pastor na casa do queimadeiro, vai queimar. O feitiço vai estragar. Vai gastar feitiço. Não tenta amarrar quem Deus escolheu. O livro de Números, capítulo 22, fala do profeta Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Israel. E Deus disse para aquele falso profeta: disse, contra Israel não há encantamento, não vale bruxaria contra meus escolhidos. Podes amaldiçoar, não vai ter efeito. Podes lançar praga, não vai ter efeito. Mamãe, podem tentar lançar doença. Escolhido, Deus, doença não toca. Só com a permissão de Deus, para tentar te dar uma prova. Mas o bruxo não vai te tirar a vida. Paulo não foi morto mesmo colocado na prisão. Ao contrário, Paulo louvou e abriu as portas da prisão para os outros prisioneiros. Amém? Amém. Vamos já terminar. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Na verdade, quem era prisioneiro eram os carcereiros. Eles pensavam que estavam a guardar o Paulo, mas Paulo é que estava à espera para lhes dar a palavra de Deus. E pedindo luz, o apóstolo Paulo saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante
o apóstolo e Silas. Aleluia. O carcereiro se prostrou diante de Paulo e Silas. O que é que aquele homem viu para se prostrar sem que Paulo lhe pregasse a palavra? Sabe o que é que acontece? O louvor que Paulo estava a cantar moveu céus e terra, abriu os céus e fez descer anjos naquele lugar. Aleluia. E aquele carcereiro foi tocado pela mensagem do louvor. E eu tenho certeza que o louvor que o Paulo cantava, os Silas, tinha Jesus no centro e falava da morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Eles louvavam de uma forma pregando. Por isso é que o apóstolo Paulo disse: o que fazeis, irmãos, quando vos reunis? Diz que um tem salmo, outro tem cântico, outro tem hino. Unai-vos e louvai ao Senhor com cântico, salmos e hino. E o cântico que eles tinham estava ligado à morte e à ressurreição de Jesus. Porque eu recebi o que também vos entreguei. Aquilo que o Senhor me deu, isso também vos dou. Que ele foi morto e ao terceiro dia foi levantado pelo poder de Deus. E ele está sentado à destra da sua majestade. E colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés, até que se complete o número dos seus servos na terra. Aleluia. O apóstolo Paulo louvava e aquele que ouviu a mensagem do louvor. O que quer dizer que os louvores atualmente têm falhado de grande maneira. Porque nós estamos a cantar e não tem nada de Cristo naquilo que cantamos. Por isso que não tem pessoas que se convertem somente porque ouviram louvor. Aleluia. Amém. Não tem pessoas que conseguem se converter somente pelo louvor. Antigamente havia louvores que você, quando está ouvindo, você cai chorando. Hoje em dia você está ouvindo e está com Samuel. Você não chora de verdade, você chora porque talvez queres um milagre, mas não porque se convertesse por causa do louvor. Antigamente o louvor era Cristo sempre. Hoje em dia os louvores são Cristo homem. Ou seja, são homens sempre, perdão. Os homens são sempre. O eu fala mais alto do que Jesus Cristo. A minha necessidade. O apóstolo Paulo louvou e aquele carcereiro ouviu e se converteu. E viu a manifestação do poder de Deus. Ele teve medo e queria tirar sua vida. Assim que o apóstolo Paulo pediu que ele viesse, ele prostrou-se. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que eu faça para me salvar? Meu Deus. Quem falou naquele jovem que ele precisava de ser salvo? Se eu só estava louvando. Que mensagem carregava aquele louvor de Paulo e Silas? Que aquele carcereiro disse: Senhor, o que é que eu faço para me salvar? Que conteúdo tinha aquele louvor? Que o Paulo não abriu a boca para pregar, mas ele disse: eu quero ser salvo. O que é que eu faço para que me salve? Oh, que coisa mais linda! Como seria bom se você louvando, a tua vizinha vem dizendo: vizinha, o que é que eu faço para me salvar? Aquele louvor me tocou. Era tão forte que eu vi algo que desceu. O que é que eu faço para que eu seja salvo? Ele não pediu mais. Ele esqueceu aquela mulher que adivinhava. Já não quis saber mais da profecia falsa. Ele agora entendeu que ele tinha que ser salvo. Porque veio um temor sobre ele. Porque o louvor que Paulo louvou lá naquela cadeia estremeceu a terra e trouxe um grande terremoto. E houve um temor para aqueles que estavam ao seu redor. Amém? E ele disse: o que faço para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Eu gosto dessa passagem. E serás salvo tu e a tua casa. Aleluia. O que é que eu faço para ser salvo? Você já se perguntaste o que é que deves fazer para ser transformado? Já te perguntaste o que é que deves fazer para ser salvo? Este homem pela primeira vez fez a pergunta mais séria: o que é que eu faço para ser salvo? O apóstolo Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Diga para o teu irmão: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Esta manhã a salvação vai chegar na tua vida, vai chegar na tua casa, na sua família, nos vizinhos. Vai chegar, vai chegar. Levanta as mãos. Diga: crê no Senhor
Senhor Jesus, e serei salvo, eu e a minha casa. Eu e a minha casa seremos salvos. Nesta manhã, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e eu e a minha casa somos salvos. Eu e a minha casa somos salvos. Diga, eu creio no Senhor Jesus Cristo, e eu e a minha casa seremos salvos. Aleluia. Versículo 32 diz assim: e lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Levanta bem as suas mãos. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Esta manhã de você ter a salvação e a segurança da